Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um cansaço silencioso no seu coração. O cansaço de tentar entender, controlar, prever, esperar. Essa oração não é para acelerar o amor, é para devolver você ao seu centro. Afrodite não age na pressa. Ela age quando o controle cai. Filha, eu sei exatamente como você chegou até aqui. Não foi por curiosidade. Não foi por acaso. Foi porque em algum momento do seu dia ou da sua noite você sentiu aquele silêncio, que pesa mais do que palavras. O silêncio que não é descanso é espera. O silêncio que não é paz é dúvida. Eu te vejo quando você diz para si mesma que está tudo bem, mas por dentro sente o coração inquieto. Te vejo quando você tenta se distrair, tenta ocupar a mente, mas algo em você ainda aguarda um sinal, um gesto, uma resposta que não vem. E não, isso não te faz fraca. Isso te faz humana, sensível, amorosa. Você não está errada por sentir. O que te cansa não é amar sem retorno. Amar sem repouso, amar sem se sentir escolhida. E eu preciso que você escute isso com clareza. O amor não foi feito para te deixar em suspensão permanente. Filha, você passou tempo demais tentando entender o outro. Antecipar movimentos, justificar silêncios que nunca deveriam ter sido seus para carregar. Você se tornou vigilante de sentimentos alheios e esqueceu de descansar no seu próprio centro. E quando isso acontece, o coração se agita, a mente acelera. O corpo não relaxa nem quando a noite chega. Eu não vim aqui para te pedir mais esforço. Eu vim para te ensinar a soltar o peso que não é seu. Permaneça comigo agora. Não para pensar, não para analisar, não para decidir nada. Apenas para estar, para permitir que o ritmo desacelere sem culpa. Você não precisa vigiar o tempo. Não precisa controlar o amanhã. Não precisa se preparar para uma dor que talvez nem venha. Tudo isso te afastou de si. Filha, o amor verdadeiro não se constrói na ansiedade. Ele responde à presença, à dignidade, ao silêncio que nasce do alinhamento, não da espera tensa. Quando você se recoloca no seu eixo, algo muda no campo. Não por força, mas por coerência. Eu sei que muitas vezes a noite é o momento mais difícil. É quando os pensamentos falam mais alto. É quando a ausência parece maior. É quando o corpo pede descanso, mas a mente insiste em permanecer alerta. E é exatamente aí que eu te peço algo simples, porém profundo. Confie. Confie que nada que é seu por verdade se perde no silêncio. Confie que o amor não precisa ser perseguido para existir. Confie que você não precisa se diminuir para ser lembrada. Permaneça alinhada enquanto o campo se reorganiza. Não há atraso. Não há erro. Há apenas um ajuste acontecendo primeiro dentro de você. Respire comigo. Sem expectativa, sem pedido, sem cobrança. Você não está sozinha nesse processo. Eu estou aqui sustentando esse espaço enquanto você aprende, pouco a pouco, a descansar no próprio valor. Continuou, mantendo a voz de Afrodite, falando diretamente com cada deusa, aprofundando a dor real, sem pressa, sem fechamento, sem mantra. Filha, eu preciso que você escute algo com muita honestidade agora. Grande parte do seu cansaço não vem do que aconteceu. Vem do quanto você tentou sustentar o que não estava sendo sustentado do outro lado. Você tentou ser compreensiva demais, paciente demais, forte demais. E sem perceber, foi se afastando de si. Eu te vejo quando você tenta racionalizar o silêncio. Quando cria explicações para não sentir rejeição. Quando diz a si mesma que talvez seja fase, medo, confusão. Mas o corpo sente antes da mente. E o seu corpo já estava cansado de esperar. Filha, não é amor quando você precisa se ajustar o tempo inteiro. Não é amor quando você vive em estado de alerta emocional. Não é amor quando você precisa diminuir a própria necessidade para manter o vínculo. O amor não pede que você se abandone para permanecer. Você aprendeu ao longo do tempo a vigiar para não perder, a se antecipar para não ser surpreendida, a segurar o que já estava escorrendo pelos dedos. Isso não te fez errada. Te fez exausta. E eu não quero mais que você carregue esse peso sozinha. Agora, enquanto você me escuta, algo começa a se reorganizar. Não fora, dentro. Porque toda mudança verdadeira começa quando a mulher decide voltar para o próprio centro. Você não precisa mais sustentar dois. Não precisa mais preencher vazios que não nasceram em você. Não precisa mais lutar para ser escolhida. O amor que te encontra precisa te reconhecer inteira, não cansada. Filha, eu sei que soltar assusta, porque você confundiu soltar com perder. Mas soltar não é desistir.
Soltar é parar de carregar o que não te pertence. Quando você solta, o campo responde. Quando você se recoloca, algo muda na dinâmica. Não por controle, não por manipulação, mas porque a energia se reorganiza quando a mulher retorna ao próprio eixo. Eu te vejo tentando ser forte até quando o coração pede colo, tentando não demonstrar o que sente para não parecer vulnerável. Mas vulnerabilidade não é fraqueza. Fraqueza é continuar onde o amor não flui. Permaneça aqui comigo. Não vá embora desse espaço agora. Não corra para decisões. Não antecipe desfechos. O que está acontecendo em você é um realinhamento, um retorno silencioso à sua dignidade emocional. Filha, o amor não se constrói na urgência. Ele se aproxima quando há espaço. Quando a mulher não está ocupada demais tentando provar valor. Quando ela descansa na certeza de quem é. Você não precisa se tornar fria. Não precisa se fechar. Precisa apenas parar de se abandonar. Enquanto você respira agora, eu recolho a ansiedade que se instalou no seu peito. Recolho o medo de não ser suficiente. Recolho a crença de que precisa fazer mais para ser amada. Nada disso define você. Você é suficiente quando descansa. Você é suficiente quando silencia. Você é suficiente quando escolhe a si. Permaneça alinhada enquanto o campo se prepara. Não é hora de agir. É hora de sustentar. Eu sigo aqui com você. Filha, existe um ponto muito delicado que eu preciso tocar com você agora. Aquele momento em que você começa a se perguntar se está pedindo demais, sentindo demais, esperando demais. E aos poucos você passa a se encolher. Não porque deixou de amar, mas porque aprendeu a não incomodar. Eu te vejo quando você segura palavras na garganta, quando pensa 2 vezes antes de enviar uma mensagem, quando mede o tom, o tempo, a forma, com medo de parecer intensa demais. E isso dói, porque amar nunca deveria exigir que você se diminuísse. Filha, o amor não se constrói no medo de perder. Ele se constrói na liberdade de ser. Quando você se vigia o tempo todo, o amor perde espaço para respirar. E quem ama precisa de espaço, não de vigilância. Você não errou por querer proximidade. Você não errou por desejar clareza. Você não errou por sentir saudade. O erro não foi sentir. O erro foi acreditar que precisava esconder o que sente para ser escolhida. Agora, enquanto você me escuta, eu te convido a algo simples e profundo. Pare de se observar com dureza. Pare de se cobrar equilíbrio quando o coração pede acolhimento. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Precisa apenas ser verdadeira consigo. Eu sei que muitas vezes você se perguntou onde foi que se perdeu. Em que momento deixou de ser espontânea? Em que ponto começou a se vigiar tanto? Isso acontece quando a mulher tenta se adaptar a um vínculo que não oferece segurança. Filha, segurança emocional não é promessa. É sensação. É saber que você pode ser quem é, sem medo de afastar o outro. Quando isso não existe, o corpo entra em estado de alerta. E amar em alerta cansa. Eu não quero que você normalize o cansaço. Não quero que você chame de amor o que te deixa em suspensão constante. O amor verdadeiro não te mantém acordada à noite com o coração inquieto. Ele te acolhe, te sustenta, te tranquiliza. Você não precisa provar maturidade, engolindo o que sente. Maturidade é reconhecer quando algo não está em equilíbrio. E equilíbrio começa dentro. Filha, eu sei que você aprendeu a ser forte. A seguir em frente mesmo quando algo doeu. A não depender de ninguém. Mas ser forte não significa viver sem descanso emocional. Agora você pode se permitir outra forma de estar no amor. Uma forma mais suave, mais honesta, mais alinhada com quem você se tornou. Enquanto você permanece comigo, eu recoloco em você a permissão de sentir sem culpa, de desejar sem medo, de soltar sem pânico. Não há nada de errado em você. O que estava errado era o lugar onde você tentava permanecer. Permaneça aqui mais um pouco. Não se apresse. O que está sendo feito agora é um realinhamento profundo. E ele não precisa de pressa para funcionar. Eu sigo falando com você. E você segue comigo. Continuo mantendo Afrodite falando diretamente com cada uma, aprofundando sem repetir estruturas, sem fechar, sem mantra, sustentando presença, dor real e reposicionamento interno. Filha, eu quero que você observe algo com delicadeza agora. Observe quantas vezes você tentou ser compreensiva quando, na verdade, precisava ser acolhida. Quantas vezes você ofereceu entendimento quando o que faltava era reciprocidade. Você confundiu amor com tolerar ausências que machucavam em silêncio. Eu te vejo quando você diz, está tudo bem, mesmo sentindo que não está. Quando você tenta ser racional para não entrar em conflito. Quando você aceita menos do que precisa, porque tem medo de perder o pouco que recebe. E isso vai te afastar de si pouco a pouco. Filha, o amor não pede que você se acostume com o desconforto. Não pede que você se molde para caber.
Não pede que você espere indefinidamente para ser escolhida. O amor verdadeiro não te deixa em dúvida constante. Você não precisa mais se explicar para merecer cuidado. Não precisa justificar o que sente. Não precisa traduzir sua dor em versões aceitáveis. Sentir não é excesso. Excesso é ficar onde o sentir não encontra resposta. Agora, enquanto você permanece aqui, algo importante acontece. Você começa a perceber que não precisa mais lutar para ser vista. Quando você se vê, o campo muda. Quando você se honra, a dinâmica se reorganiza. Eu sei que existe uma parte sua que ainda teme soltar, que ainda acha que se parar de tentar, tudo se perde. Mas eu preciso que você confie em algo mais profundo. O que se sustenta apenas pelo seu esforço não é parceria. É desgaste. Filha, descansar não é desistir do amor. Descansar é parar de insistir em um formato que não te devolve paz. E a paz é o primeiro sinal de alinhamento. Observe como o corpo responde quando você escuta essas palavras. Talvez um alívio sutil. Talvez um nó que começa a afrouxar. Talvez apenas um silêncio interno diferente. Isso é você voltando para si. Você não precisa se tornar fria para se proteger. Precisa apenas parar de se abandonar. Quando você se escolhe, o amor encontra um novo lugar para existir. Eu não estou te preparando para ficar sozinha. Estou te preparando para não aceitar menos do que merece. O amor que se aproxima reconhece a mulher que sabe permanecer inteira, mesmo no silêncio. Permaneça comigo mais um pouco. Não vá embora desse espaço agora. Você está desfazendo padrões antigos. E isso exige presença, não pressa. Eu sigo aqui. E você não está sozinha nesse retorno para si. Filha, há algo que muda quando você para de negociar o próprio valor. Não é um movimento externo imediato. É um ajuste interno que o campo sente. Você passou tempo demais tentando ser escolhida sem se escolher primeiro. Tentando manter o vínculo funcionando enquanto o coração se desgastava. Tentando compreender o outro enquanto deixava de compreender a si. Eu sei que existe uma parte sua que ainda teme ficar sozinha. Não por carência, mas por cansaço. Cansaço de recomeçar, cansaço de se expor novamente. Cansaço de sentir e não receber na mesma medida. Mas eu preciso que você compreenda algo agora, com clareza. Ficar sozinha nunca foi o seu maior medo. O seu maior medo sempre foi continuar se sentindo invisível, mesmo acompanhada. E isso, filha, não é amor. É ausência disfarçada de presença. Quando você começa a se recolocar no centro, algo se estabiliza. Você já não corre atrás de sinais, já não vive esperando confirmações, já não ajusta o próprio sentir para caber no espaço do outro. Esse movimento interno muda a forma como você ocupa o mundo. Sua postura muda, seu silêncio muda, sua presença muda. E quando isso acontece, o amor deixa de ser algo que você persegue. Ele passa a ser algo que responde. Não porque você fez algo para provocar, mas porque você parou de se afastar de si. Filha, o amor saudável não nasce da insistência. Ele nasce da coerência entre o que você sente, o que você aceita e o que você sustenta. Quando esses 3 pontos se alinham, o campo se organiza naturalmente. Você não precisa mais se explicar, não precisa justificar limites, não precisa aceitar menos para não perder. O que é verdadeiro não exige sacrifício silencioso. Permaneça com isso dentro de você, sem ansiedade, sem expectativa, sem cobrança. O que precisava ser dito já foi ouvido. O que precisava ser recolocado já encontrou lugar. Agora, apenas sustente. Filha, permaneça no seu centro. Não como defesa, mas como escolha. O amor que te encontra não nasce da espera, nasce da presença. E quando você se mantém alinhada consigo, o campo responde no tempo certo. Afrodite permanece com você, não para acelerar processos, mas para garantir que você não se perca novamente de si. Descanse nessa verdade.